E aí, gente, vamos tentar de novo. Jesus, ajuda a gente aí com essa internet. A Dani tá lá no hostel, que ela está voluntariando nesse exato momento. A internet do hostel tá dando um mico com a gente. Mas é só pra ter mais emoção. Pronto. Aí, agora sim, Melhorou? garota. Dá uns segundinhos aí pro pessoal entrar. E, amigas, como o pessoal que não te conhece e os seus seguidores também não me conhecem, seria legal a gente se apresentar rapidinho. Uhum. Quer Quer começar? começar? Tá. Pode ser você. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Dani, tenho 23 anos, sou de Brasília. Eu comecei a minha saga de viajante com 15 anos, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Fui fazer um ano de high school. E a partir daquele momento eu me apaixonei, me encantei, fiquei assim, com muita vontade de viajar e de conhecer o mundo inteiro. Então, desde então, eu comecei a trabalhar para poder bancar essas viagens, né? Para poder viajar o máximo que eu conseguisse, porque se eu fosse depender dos meus pais, eu não ia fazer quase nada. Então, eu fui juntando dinheiro, fiz algumas outras viagens nesse meio do caminho. Em 2018, eu fui para a Europa pela primeira vez. Fiquei 15 dias com uma amiga, não fui sozinha ainda, de novo, né? Fiquei 15 dias viajando com ela, ficando em hostel e tudo mais. Me apaixonei e em 2019 eu voltei para fazer um mochilão. E daí eu fiquei um ano fazendo mochilão na Europa. E no meio desse caminho foi coronavírus, né? Em 2020 eu estava nos Estados Unidos visitando a minha host family. Acabei ficando por lá um tempinho por conta disso. Voltei para o Brasil e agora, em maio, decidi viajar de novo, vim para o México, que foi onde eu conheci a Carol. É isso aí. E aí agora México. tô aqui ainda. Isso aí, muito bem. Mulher viajada, já foi pro Egito, já rodou esse mundão todo. Já. O México foi meu 18º país. Uau! Aí Tudo tô. isso, eu vou chegar lá logo. Bom, seguidores da Dani, eu sou a Carol, eu tenho 23 anos também, nascida e criada na roça, no interior de São Paulo. Minha cidade é Pedra Bela, com 6 mil habitantes, e eu também vivi ali em Bragança para fazer a faculdade. Eu trabalho com turismo desde os meus 17 anos, que a minha cidade é uma cidade turística, mas eu também me formei em engenharia de produção e cheguei a trabalhar uns anos na área. Por que que isso é importante? Porque ano passado eu cheguei no ápice de perceber que não era isso que eu queria da minha vida, que engenharia não estava me fazendo feliz, por mais que eu tenha tudo valido a pena, tudo que eu estudei, mas eu estava num ponto onde eu chorava quando eu acordava para ter que ir trabalhar, porque eu não queria ir naquele lugar. E foi aí que eu percebi que eu não precisava viver aquela vida, sabe? Que eu poderia construir uma vida diferente. E eu falei, não, eu vou fazer um intercâmbio e tudo mais. E 15 dias antes de embarcar foi quando explodiu o coronavírus e tudo fechou e minha passagem estava comprada, seguro comprado, estava tudo certinho. E eu falei, cara, o que que eu vou fazer agora? Tipo, eu já tinha um plano e não vai dar para fazer esse plano. O que que eu vou fazer da minha vida agora? Então eu comecei a ver, não, vai dar certo, uma hora isso vai acabar e eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Enquanto isso não chega, eu vou trabalhar para juntar uma grana para fazer isso acontecer no futuro. E aí foi que eu fui vendo, tipo, eu vou fazer meu intercâmbio aqui, mas eu quero ir para esse lugar também. Ah, mas eu quero ir para esse lugar também. Mas já que eu tô na Europa, por que que eu não vou para África? Já que eu tô na África, por que eu não vou para Ásia? E assim foi indo, até que eu cheguei nesse plano gigante de viajar o mundo em 2 anos e meio e vão ser entre 20 e 30 países. E eu tô só no meu quinto país. E no meio do caminho aí eu conheci a Dani, Lá em Tulum. voluntariando lá no Mayamonk, que foi o meu primeiro voluntariado. Uhum. O meu foi o quinto voluntariado, né? Nesse mochilão da Europa eu fiz outros 4 em países diferentes. Então eu curto muito esse tipo de viagem, acho que vale muito a pena. E acho que é isso que a gente vai começar hoje, né? Contar pra vocês. Isso. Provar que não é preciso ser rico
para Não viajar o precisa mundo, ser porque rico. era muito que eu via quando eu era criança, tipo, ah, isso aí não é Uhum, para você, isso aí é só para eles, quem tem dinheiro e tudo mais. sim. E, Não, os gente, meus pais, assim, os meus pais nunca viajaram pra fora porque sempre, tipo, nunca pensaram que fosse possível, sabe? Meu pai até hoje fica falando que não tem dinheiro pra ir pra fora e eu fico, gente, eu sou exemplo vivo dentro da sua casa, que você não precisa de tanto assim. é isso mesmo. E, a gente tem que quebrar paradigma mesmo, né? Tipo, de mostrar para as pessoas que não é tão impossível assim. Claro que demanda esforço, você tem que correr atrás, você tem que juntar dinheiro. Nada cai Assim, do não vou falar, céu. não vou falar que se você não tiver dinheiro, você consegue viajar o mundo. Não é tão assim. Mas você não precisa de muito, né? E tem várias ferramentas que ajudam nisso. E o mais bizarro é quando você começa nesse meio e você percebe que você consegue viver com pouco. Cada vez você está vivendo Muito. com menos e cada vez você está mais feliz. E aí você vai se Uhum, livrando das coisas, sua bagagem é de memórias e isso aí não tem preço. sim. Nossa, demais. Eu viajei com um mochilão, né? Inclusive, está até aqui atrás de mim no chão. E você também, e, tipo, eu vi que você foi comentando isso algumas vezes, e você foi deixando Sim. roupa para trás. Eu também tive que fazer isso porque eu comecei a minha viagem no verão, e aí foi chegando inverno, eu precisava de roupa de frio, tinha que deixar short, camiseta para trás. E a gente vai trocando e vai vendo que não precisa de tanto assim, né? O Dani, vamos. mochilão é suficiente. Sim. E ainda você começa com um de 50, depois vai para um de 40 e você vai diminuindo. É muito engraçado. Ai, Amiga, rapidinho, vamos tem que me explicar mudar. então. Ah, fechou. Gente, a Dani, ela tá no hostel porque ela tá voluntariando nesse exato Sim. momento, né? E eu tive que vir pro quarto porque o barulho lá fora tava péssimo. Até no coworking tava impossível. Vibe de hostel. É muito divertido, mas É, quando você precisa, né, dessa calmaria dessa aí, não calma é tem. mais complicado. Bom, amiga, vamos explicar para eles as duas plataformas que a gente usa para diminuir os custos da viagem, né? Sim. Você quer começar? Ou eu começo? Pode ser você, pode ser você. Se você quiser, eu começo. Não, eu posso começar. Bom, eu vou falar um pouquinho da Worldpackers, né? Que é o que eu usei e estou usando agora para fazer o voluntariado. Para quem não conhece, é uma plataforma. Saúde. Tá viva, tudo bem. É uma plataforma brasileira que é basicamente isso: você troca algumas horas de trabalho por hospedagem e alimentação. A Worldpackers tem vagas no mundo inteiro, assim, sério, centenas e milhares até de oportunidades e de qualquer tipo de trabalho. Então, você vai até de recepção, de fotografia, de bartender. Eles têm muitos trabalhos, muitas vagas com trabalhos ecológicos. Então, você pode ajudar a construir casa, fazer vila ecológica, permacultura. Você pode trabalhar com criança, ensinando idioma. Tem até algumas vagas, tipo de como se fosse de babá, né, de au pair, para ajudar a Sim, cuidar das crianças, ajudar a ensinar um idioma diferente. Então, assim, são muitas oportunidades para qualquer gosto, qualquer tipo de pessoa, qualquer lugar do mundo. Assim, eles têm, acho que, mais de 140 e poucos países. Então, sempre tem alguma coisa para você. E é gratuito para você entrar no site e pesquisar essas oportunidades. Você não precisa fazer. Acho que precisa sim fazer o cadastro para dar uma olhada. Mas você sim. faz o cadastro gratuito, pesquisa tudo, você pode olhar os requisitos, os benefícios, tudo sem pagar nada. Se você quiser aplicar, você faz a assinatura da anuidade. Eles têm vários programas, já já eu coloco aqui para vocês. E, daí, quando você aplica, né, você pode. Calma, deixa eu mostrar aqui, pegar aqui para dar um exemplo Ela é de vaga. profissional. Ela vai mostrar. Enquanto Eu você tô com o procura computador aqui do aí, lado, eu vou só eu vou falar. até falar que entrou uma professora de yoga aqui e, gente, tem até vaga para professor de yoga. O que mais tem Tem. é muito legal. No Mayamanque de Tulum, que foi onde a gente se conheceu, tinha uma voluntária que estava dando aula de yoga. Então, esse era o trabalho dela, né? DJ, Gente, tem de tudo. É muito legal. E daí, ó, quando você abre no Urtex, eu não vou mostrar aqui pelo celular, porque no computador é bem melhor de visualizar. Então, vocês entram aí no site, depois a Carol coloca sim, na nos descrição. comentários.
E daí você abre uma vaga, por exemplo, enfim, eu abri uma aqui aleatória no Rio. Mostra criatividade ajudando com pinturas e decoração. E daí eles têm como que você vai ajudar. Então você vai trabalhar 30 horas por semana, ajudando em pintura e decoração, e você recebe 2 dias livres na semana. Então daria 6 horas por dia, né? De trabalho. Você tem a alimentação de café da manhã, almoço e janta, nessa vaga que eu abri aqui aleatória. O quarto sempre está incluso, tá, gente? Isso é uma coisa que muita gente ficou com dúvida quando eu falei nos meus stories um tempo atrás. Muita gente ficou assim, mas eu tenho quarto, eu tenho que pagar, não sei o que lá. Você nunca vai pagar nada além da taxa de anuidade, né, da Woodpeckers. Pouquíssimas vagas pedem, mas quando é uma coisa muito isolada, que tem um trabalho diferenciado. Mas a acomodação sempre é inclusa, porque Sim. essa é o propósito do intercâmbio, né? É você trocar alguma hora, alguma habilidade, né? Algumas horas de trabalho pela acomodação. E aí tem vários outros benefícios que geralmente estão inclusos também. Então, muitos lugares têm café da manhã, ou tem café da manhã e almoço, ou café da manhã, almoço e jantar. Muitos lugares oferecem bicicleta, desconto em passeio, desconto em comida, lavanderia, tem Festas vários grátis. festas grátis, tem vários outros benefícios, mas isso depende muito de cada vaga. Então você consegue ver o que eles estão buscando, os requisitos, e você também consegue ver o que é muito legal, as pessoas que já foram para aquele lugar, as avaliações daquele lugar. Então, eu deixei avaliações em todos os roadpackers que eu fiz. Então, se vocês entrarem, por exemplo, numa vaga do Mayamanque aqui de Cancún, tá lá a minha avaliação, você pode me mandar uma mensagem, falar, olha, tudo bem, eu tô querendo ir fazer voluntariado lá, como é que foi, como que é o trabalho. Eu fiz isso antes de fazer o meu primeiro voluntariado, porque também fiquei meio assim, né, com receio de ir para um lugar assim, sem ter nada meio que planejado fora Certo, isso, né? e dar Sem alguma coisa conhecer alguém nesse errada, lugar. sem conhecer alguém. Então eu mandei mensagem para as pessoas que já tinham ido. Eu falei, olha, como é que é o trabalho? Os anfitriões são legais. Você consegue conversar com o anfitrião também. Então eu sempre recomendo que quando a gente começa a conversar com o anfitrião, que você pergunte, por mais que esteja ali tudo certinho, manda por mensagem. Qual que é o trabalho? Qual que vai ser o horário que você vai trabalhar? O que você realmente tem? Porque às vezes pode estar, enfim, desatualizado. E se alguma coisa acontecer, você tem ele tudo salvo para poder mandar para a equipe de suporte do Woodpeckers, que eles têm um seguro que está Sim. incluso nessa anuidade que a gente paga. Então, se você tiver algum problema, eles te ajudam, eles pagam acomodação para você, eles dão todo um suporte nessa questão, né? Se acontecer alguma coisa, você der um azar de pegar um anfitrião que não está sendo leal ao que ele prometeu na Que plataforma. foi o que aconteceu comigo semana passada, né? Eu já, Sim. imagina, eu me programei aqui para chegar na Itália. Eu cheguei, Uhum. fiquei uma semana com ele, eu vi que não era nada daquilo. Sim. E aí, por isso que é bom a gente sempre ter uma reserva também, né, Dani? E nunca Sim, depender só de um lugar. Ter sempre exatamente. uma ali de segurança, porque eu Sempre. falei, ele não ia me fazer nada. Eu poderia ficar ali Uhum. e cumprir os meses que eu fiz, mas eu não tava me Sim, sentindo bem. Aí eu fiz minha sim. malinha e falei, tchau e benção. Não É, preciso disso aqui, sim. E você tem total não é o liberdade. propósito. Sim, você não tá se Sim. sentindo bem, se tem algo errado, pega Uhum. suas coisas e vai embora. E E vai vai embora. aparecer. Na verdade, quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que o seguro do Packers faz é tentar te realocar para um anfitrião que está próximo de você. Se eles Uhum. não conseguirem fazer isso, aí sim eles vão pagar um hotel para você ou um hostel Isso. para até resolver a sua situação, mas nunca você vai ficar na rua. Uhum. Sim. Inclusive, eu, antes da primeira vez, né, antes do meu primeiro voluntariado, eu pesquisei, assim, na cidade que eu ia ficar, se tinha um hostel, se tinha uma pousada, se tinha um hotel. Peguei, salvei isso, o endereço, né, e tal. Para caso eu chegasse lá e fosse nada a ver, eu tinha algum lugar para ir, pelo menos uma noite, para poder me inteirar, né, saber o que eu faria dali para frente. Então é muito importante também você sempre ter um plano B ali, só para caso de emergência mesmo, né? Se der alguma Sim. coisa errada. Mas, como que a gente está de tempo? Acho que eu vou contar um pouquinho das minhas experiências, os lugares que eu Sim, fui. beleza. O pessoal tá perguntando o preço só da anuidade. Deixa eu. Será que eu consigo compartilhar isso? Eu não consigo compartilhar aqui. Mas
É Mas US$ 50 o anual, mas tem um cupom. Você tem o seu isso, cupom? eu tenho cupom. Depois você me Se você, passa. eles têm três planos diferentes, né, Worldpackers. Então tem o plano solo, que é US$ 49, que dá R$ 282. E aí os planos todos são assim, gente, você paga uma vez, então você paga esse valor e você pode usar durante um ano. Então, se você faz o plano hoje, em agosto de 2021, até agosto de 2022, você pode usar Worldpackers e você pode aplicar para quantos lugares você quiser em qualquer lugar do mundo. Então, se você quiser aplicar um por mês, dois por mês, três por mês, você pode, não tem limite. Então, é assim que funciona esses planos. Então, eles têm o plano solo, que é US$ 49, que dá R$ 280. Tem o plano para casais ou amigos. Se você quiser fazer com uma outra pessoa, eu tenho uma amiga que está agora aqui no México Muito também legal. com um namorado. Então, eles fizeram esse plano, aplicaram juntos e estão fazendo voluntariado juntos. Esse plano custa US$ 59, que dá R$ 340. E eles têm um plano PEC, que junta a anuidade da Worldpackers para você aplicar para o voluntariado, junto com a academia de cursos que eles lançaram há pouco tempo também, que aí você pode assistir todos os cursos, né, sobre como viajar com pouco dinheiro, como fazer dinheiro na estrada, como gravar vídeo. Eles têm vários Assim, cursos sobre vários assuntos, que é bem legal também. de E eu gente tenho muito boa, né? de gente muito boa, de Por exemplo, as gente meninas do Mundo Sem Muros, elas têm um curso lá e elas são excelentes em uhum, fotografias. É só gente, ó, top. muito legal. Tem o César por aí, acho que o Vaza Onde. Tem umas pessoas bem legais que tem curso na Worldpackers. E daí esse plano que junta os dois é US$ 99, que dá R$ 570. Eu tenho um cupom de desconto de US$ 10, que é Daniele Campos. Você consegue colocar o comentário Eu vou na. deixar na descrição também o seu cupom de Eu vou desconto colocar para quem quiser maiúsculo, usar. mas é Daniele Campos. E aí você ganha US$ 10 de desconto. Então fica, se você estiver sozinho, fica US$ 39. O meu plano é o mais Mas, simples. Eu paguei US$ 39 para aplicar o ano inteiro e tá uhum, me servindo assim muito bem. demais. Não, gente, se você parar pra pensar, mesmo se você pagar sem desconto, US$ 49, R$ 280. É uma diária de um hostel em Nova York. Na verdade, é menos, porque é Exatamente. US$ 55 uma diária. Então, Exatamente. Não assim, paga nem uma semana, assim, de hospedagem, sei lá, no Brasil. Nem sei quanto custa um hotel. Então, assim, é muito barato pelo que você ganha. Se você usar uma vez, já tá valendo a pena, sabe? sim. Então, eu recomendo demais, eu gosto muito. Tem mais alguma pergunta que quer que eu responda? Acho que fala um pouquinho das suas experiências, aí no finalzinho a gente libera aqui a caixinha de perguntas e vai respondendo tudo. Tá. Bom, a minha primeira experiência foi em Portugal. Foi numa pousada barra hostel em Portimão, no sul de Portugal, na praia. Foi assim, gente, eu acho que eu não poderia ter pedido uma melhor experiência. Primeira experiência, né, de Worldpackers. Eu até fiz um vídeo no YouTube contando detalhado, assim, como que foi e tudo mais. Mas foi muito legal. Eu trabalhava 6 horas por dia na recepção e, e era um trabalho muito simples, né? Porque era uma pousada pequena, não era muito grande, então tinham poucos hóspedes ao todo tempo. E meu trabalho era fazer check-in, check-out, conferir se tava tudo certo, se as pessoas tinham dúvida e tudo mais. Eu trabalhava de 5 da tarde às 11 da noite. E foi super tranquilo, assim, eu gostei muito. Eu tinha café da manhã, né, que a gente servia café da manhã. Tinha cozinha que eu poderia usar e fazer comida. Tinha piscina, podia usar bicicleta. Eu ficava 10 minutos da praia, foi perfeito. E nesse lugar, eu sei que muita gente perguntou, né, sobre fazer dinheiro enquanto viaja, quanto que leva e tudo mais. E nesse lugar eu dei a sorte que elas estavam servindo o café da manhã na pousada todos os dias e me ofereceram um trabalho extra por fora para eu ganhar dinheiro para poder trabalhar também no período da manhã. Então elas me pagaram, eu acho que foi € 250 para trabalhar 3 semanas no café da manhã. Então acho que era 3 ou 4 horas de manhã e elas me deram esse dinheiro. Assim, para mim foi ótimo, porque na época, para esse mochilão, eu juntei dinheiro para viajar sem ter que preocupar, né? Então eu não estava trabalhando como eu estou agora. Então meu tempo era praticamente todo livre.
mesmo com voluntariado de manhã e de noite, eu ainda tinha muito tempo livre, eu conheci muita coisa, viajei demais, passei muito, foi muito legal. Então foi uma experiência muito, muito, muito boa. Eu amo Portugal, amo o lugar que eu fiquei. E aí depois de lá eu fui fazer, foi Portugal. Aí eu fiz um couchsurfing na Itália, que depois a Carol vai contar também. Sim. E daí fiz um mês, aí eu fiquei 3 semanas, né, em Portugal. Fiquei 3 semanas lá, depois eu fiz um mês num hostel na Bulgária, em Sofia. Também foi muito legal. Um hostel super, assim, super bem localizado no centro da cidade. Fiquei um mês por lá. Depois eu fiquei uma semana na Eslováquia. Eu fui na Bulgária também eu fiquei na recepção do hostel. Na Eslováquia eu fiquei uma semana só e eu traduzi o site do hostel de inglês para português. Então foi também super tranquilo, a cidade bem pequenininha, mas foi bem legal, foi uma experiência super diferente. E depois disso eu fui para Oxford, na Inglaterra, fiquei um mês também de recepção, foi muito legal. Oxford é uma cidade incrível, foi assim muito divertido. A equipe, né, os outros voluntários eram muito divertidos, foi bem legal. E depois agora eu vim para Cancún, fiquei 3 semanas aqui em Cancún. E o meu trabalho aqui em Cancún acho que foi o mais diferente, mas quase que mais legal também, porque o meu trabalho aqui era meio que ser uma animadora de festas. Nesse hostel aqui no Maiamã, aqui em Cancún, eles têm, quando começa assim, 5h30, agora já são 6h30, 6 horas, começa a tocar música mais animada, a galera começa meio que a rolar uma Uhum. festa mesmo. E o meu trabalho praticamente era conversar com as pessoas, né? Conhecer todo mundo, fazer todo mundo se sentir bem, né? Tranquilo, assim, alegre. Jogar ping-pong, jogar Jenga, jogar. Qual era outro jogo que a gente tinha? Aquele jogo que é americano, que você joga um saquinho dentro da bolinha Beer de pong? madeira. Não, Beer esse eu não pong sei, amiga. também, eram vários jogos. Eu ficava por conta da música. Então foi um trabalho bem, bem tranquilo, bem legal também. No meu caso, hoje eu trabalho, né, remoto para o Brasil. Então aqui eu estava trabalhando de 5 da manhã a 1 da tarde. E o meu voluntariado eram das 6 às 11 da noite também, 6 horas com um dia livre. Então ficou um pouco puxado, mas foi super divertido, não me arrependo. Foi uma experiência incrível. As 3 semanas que eu fiquei aqui no hostel de Cancún foi muito legal. E aí a minha sexta experiência, que foi com o Packers, mas não foi, porque eu acabei conhecendo uma voluntária que estava em Tulum, e aí ela me disse que tinha uma vaga lá, eu fui, mas não foi por dentro, assim, da plataforma, né? Foi graças ao Woodpeckers, mas foi por fora. Mas é para a mesma companhia, né? O É, mesmo hostel, é o só que mesmo em dois hostel. lugares diferentes. Isso, aí eu acabei transferindo, né, pra lá, e acabei ficando 1 mês e meio lá em Tulum, e mudei de trabalho também. Quando eu cheguei, eu estava ajudando o pessoal do bar. E depois eu mudei para a equipe de marketing, escrevendo blogs, posts de blog para eles sobre Cancún, sobre Tulum, de turismo. E é o Que que eu tô fazendo chato, até né? hoje. Que chato. Que chato. E é o que eu tô fazendo essa última semana aqui em Cancún. Terminei de escrever agora para eles. Então, eu tive umas experiências, assim, em lugares diferentes, trabalhos diferentes. Dei sorte de até hoje não ter tido nenhum problema. Nunca tive assim, um anfitrião ruim, nunca tive nenhum problema com trabalho, com horas. Então, para mim, sempre foi muito legal. Eu amei. Amo e quero fazer mais. Sim, sim. E sem contar na família que a gente cria, né? Porque, por exemplo, Demais. no Maya Monk, que foi a minha primeira experiência também, a gente éramos em mais de 15 voluntários e só no nosso quarto tinham 12. Só que, Uhum. então pensa, 12 jovens dormindo no mesmo quarto. E a gente, como Uhum. tava junto todo dia, a gente nem se preocupava com questão de segurança, de roubar, porque a gente era família mesmo. Sim, Então, gente, nosso quarto era uma maravilha, assim. era uma festa. Quer dizer, tinha uma parte assim, né, Dani? Quem É, pegava a toalha de quem, o shampoo que pegava de quem, mas gente, nossa, roubaram minha toalha várias várias vezes. vezes.
Um dia desse Mas acontece, revoltado. né? Isso faz parte de hostel e tal. E convivência com outras pessoas sempre tem A parte boa algumas sempre coisas. compensa. A Aham, parte boa sempre demais. compensa. Sem contar nas pessoas que você conhece estando em um hostel. Por exemplo, Nossa. quando eu cheguei em Paris, eu vim encontrar com uma menina que eu conheci lá no Monte do México. E aí depois, agora eu vou para a Suíça e eu vou encontrar de novo com um cara que eu conheci enquanto eu estava voluntariando. Então, assim, você faz amigos no mundo todo. No mundo todo. Isso pra mim é, é a melhor parte de viajar. É você fazer amizade. Eu também tenho, né, amigos espalhados no mundo inteiro. Eu tenho um amigo, inclusive, que eu conheci ele lá em Tulum. Ele tá vindo pra cá, pra Cancún, amanhã. A gente vai encontrar antes de eu ir embora. Nossa, já encontrei várias pessoas, assim, no meio do caminho também. Eu lembro que Sim. quando eu tava em Portugal fazendo voluntariado, eu conheci um cara e a gente ficou super próximo. A gente ficou 2 semanas passeando juntos, viajando e tal, que ele tava sozinho também. E isso foi em agosto, né? E quando foi em janeiro, ele morava em Luxemburgo, brasileiro, mas morava em Luxemburgo. Quando foi em janeiro, eu encontrei com ele, fiquei lá na casa dele em Luxemburgo durante uns 3 dias. Então, assim, foi muito legal. Tive a oportunidade de conhecer outro país, uma Sim. pessoa, né, que eu já tinha afinidade, que eu já gostava. E, nossa, foi incrível. Gente, fazer amizade é muito bom. Eu não E o conheço uma hostel pessoa proporciona isso, né? que experimentou isso e fala que não gostou. Tipo, ah, isso não é pra Exatamente. mim. Não conheço ninguém, de verdade. Também não. Também não. Porque é muito bom. É assim que a gente se conheceu, né? E agora, assim, gente, é muito bizarro as conexões que você faz, porque todo dia você tá com a mesma pessoa, mas você sabe que você tem um curto período de tempo com ela. Uhum. Então, todas as Parece que é mais relações, elas são intenso, né? muito intensas. Uhum. Verdade. Couchsurfing agora, tem umas perguntinhas aqui. Vamos deixar as perguntinhas pra gente responder no final, pode ser? O que vocês Tá. acham? Ficou muito bem. Será que a gente consegue abrir pra ver o que é? Acho que só você tem acesso. Ah, tá. Tá, beleza. Essas perguntas que estão aqui a gente pode deixar para responder no final, porque daí elas vão abrir um leque para outros assuntos também. Daí eu compartilho com vocês. Gente, vou falar um pouquinho do Couchsurfing, porque o que acontece? O Worldpackers é quando você quer ficar muito tempo no mesmo lugar. Como, por exemplo, a Dani, ela ficou, tipo, primeiro 3 semanas em Cancún. Mas se você está planejando um tipo de viagem diferente, mais de turismo mesmo, sem querer trabalhar, como eu fiz na França, eu fiquei 5 dias na França e fiquei 2 dias, 3 dias na cidade do México. Então são coisas rápidas que você não vai precisar trabalhar por uma hospedagem em troca. O Couchsurfing surgiu como um fórum na internet que conectava viajantes. Então, um viajante divulgava lá que ele queria passar por tal cidade e precisava de uma casa para ficar. Aí outro viajante respondia tipo, olha, tem aqui em casa um lugarzinho para você ficar. Esse lugarzinho para você ficar pode ser um sofá, pode ser um colchão no chão, ou pode ser um quarto com banheiro exclusivo só para você. Claro que tem tudo definidinho lá no perfil. Antes Uhum. era só um fórum na internet e hoje em dia tem realmente tipo um site e um aplicativo onde você se cadastra, você faz o seu perfil, você coloca as coisas que você gosta, suas preferências, quais idiomas você fala. Travou aqui para mim. Ah, não, voltou. E tudo mais. Antes da pandemia, costumava ser gratuito. Depois da pandemia, agora você tem que pagar uma taxa de R$ 30, foi a taxa que eu paguei no Brasil, para aplicar também quantas vezes você quiser. Qual que é o esquema do Couchsurfing? Não é simplesmente você ir e ficar de graça na casa de alguém. Não é isso. É você ir, se hospedar com essa pessoa, passar tempo com ela, fazer esse intercâmbio cultural e conhecer lugares que você não conheceria se você fosse como um turista normal. Como, por exemplo, na França, eu fui, gente, incrível. Eu cheguei de paraquedas sem saber que era o dia da Revolução Francesa, fui assistir os fogos de frente com a Torre Eiffel, porque o meu anfitrião sabia disso tudo e me levou. E também fui naquele bar, que é uma cafeteria, que é uma casa em cada cômodo, que eu nunca ia ficar sabendo se eu não tivesse com alguém que morasse lá, porque não é uma zona turística. Então, as experiências vão muito mais além
de conhecer pontos turísticos. E então, se é o seu foco é não, eu quero ir, eu quero fazer X, Y, Z e não tem espaço na minha agenda para passar tempo com essa pessoa, então o Couchsurfing não é para você. Não é esse É tipo isso de que eu ia experiência. complementar. Então, Porque não é simplesmente você ter uma hospedagem gratuita, né? sim, Tanto que muitos anfitriões falam isso até no perfil. Falam, olha, não manda mensagem se você não tiver a fim de conversar, se você não tiver a fim de trocar uma ideia, né? Pelo menos, no mínimo, uma conversa. Porque senão você tá ali só meio que usando mesmo a pessoa, né? Você não tá tendo, não tá agregando nada para sim, ela. é só E não usar é esse alguém. o propósito. Então, por isso que muitas vezes as pessoas cozinham para você ou elas te levam para restaurante para você experimentar a comida típica do lugar. É muito legal. Por exemplo, em Nova York, eu fiquei na casa de um ucraniano, só que ele morava em Nova York há muitos anos. Então, ele me levou para provar comida ucraniana e depois eu levei ele para provar comida brasileira. Isso é muito legal. Uhum. Uma coisa que eu queria falar, como que a gente sabe se é seguro ou não, né? Porque não dá simplesmente para você sair, principalmente a gente que é mulher, a gente tem que ter esse cuidado a mais, simplesmente sair e querer se hospedar na casa de alguém que você nunca viu pessoalmente. Então, o que eu faço? No Couchsurfing, depois que alguém se hospeda, tem a opção de dar um review. Então, a pessoa vai ficar com você, você vai ficar com uma pessoa e você vai avaliar essa pessoa depois. Então, eu planejo minha viagem com antecedência, procuro diversos anfitriões. Primeiro, eu sempre procuro por mulheres, mas não sei se é a mesma coisa com você, Dani. Mas para mim é muito difícil achar mulher que quer me receber. Não sei se é minha cara de Certo. antipática, é bem complicado. Até hoje eu Então, só fiquei com uma mulher. eu usei o Couchsurfing 3 vezes. Eu usei 2 vezes na Itália e uma vez na Bulgária. As 2 vezes na Itália foram homens e na Bulgária foi uma mulher. Eu, na verdade, assim, eu não tinha preferência, não tinha Uhum, esse. Não que eu não tinha essa preocupação, mas realmente não tinha essa preferência. Mas, da mesma forma como o World Packers tem avaliações, o Couchsurfing também. Então, eu sempre li as avaliações. Então, esse sim. cara que meu primeiro Couchsurfing, que foi em Bergamo, inclusive, Onde eu tô agora. eu. É, ele tinha, assim, 2.000 avaliações, sabe? Ele estava no Couchsurfing há muito tempo, já tinha recebido muita gente. Então, eu fui confiante, sabe? Eu falei, olha, muita gente, então não pensei assim, cara, eu pensei, cara, não deve ser doido, né? E foi muito legal. Ele também, quando eu cheguei, ele me levou no. Eu cheguei no verão, né, na Itália, então ele também me levou no, num evento que estava acontecendo ali, tipo, no bairro, sabe? Super local. Me pagou um jantar, foi muito legal. Muito, muito, muito viajado o cara. Então a gente conversou muito sobre viagem, ele me contou várias coisas de vários lugares que ele foi. Então foi muito legal. Mas eu não tenho, então, essa resposta de mulher, porque a que eu mandei mensagem na Bulgária, eu acho que eu só mandei mensagem para ela e mais uma pessoa. E ela já me respondeu, tudo ok e tal. E desde então eu não usei de novo. Não sei, vou Mas dar eu uma acho que, avaliada ali no meu mas eu perfil, ver acho se que tem tem alguma muito, coisa. eu acho que tem muito mais homem do que mulher no Sim, Couchsurfing recebendo, até pela preocupação da pessoa receber, né? Tipo, eu não sei se eu ficaria tão tranquila, por exemplo, morando sozinha, de estar ali no Couchsurfing recebendo qualquer pessoa dentro da minha casa. Tem esse lado também, né? sim, sim. Então, não Tem isso sei, acho também. que Então, o que eu depende. faço, tipo, de me precaver, porque, né, enfim, é uma pessoa que você não conhece e tudo mais, eu agendo com a pessoa, programo minha viagem com antecedência e vou conversando com essa pessoa antes. Então, adiciono a pessoa no Instagram, adiciono a pessoa no Facebook, vejo o que a pessoa posta para ver se bate o mesmo pensamento. Porque você não quer ficar na mesma casa que alguém que, Não por tem nada a exemplo, é ver. racista. Enfim, é muito difícil isso acontecer porque essa plataforma são É pra pessoas assim gente, com uma pra mente gente que muito tá. aberta. Tem um ou outro que não presta, né? É, Inclusive, mas é muito raro. quando eu tava na Itália, no meu segundo Couchsurfing, que foi em Verona, o meu anfitrião falou que tinha um cara, um outro anfitrião, que tinha várias avaliações boas, mas que ele já tinha feito, assim, umas coisas bem ruins com mulheres, sabe? Tipo, de abuso e tal. E mesmo assim, ele tinha avaliação boa. Então, a gente vai, olha a avaliação, tenta, né, medir por isso, mas também vai sempre com o pé atrás, porque você nunca sabe quem que é a pessoa. Sim, então o que eu faço, além de programar com antecedência e olhar todas as reviews,
eu entro no perfil de quem deixou a review. Porque que acontece? Eu já catei caso de um cara criar um perfil fake e vários outros fakes para se recomendarem, entendeu? Então tem isso Sim. também, a gente tem que ficar É, tem muito que esperta. pesquisar bem, assim. Sim. Não precisa ser Até muito hoje stalker, eu mas é bom nunca, dar eu uma nunca olhada tive nenhuma legal. experiência ruim. Inclusive o cara que eu fiquei no em Nova York, eu fiz várias em Nova York. Outra coisa também, porque eu fiz várias. Eu sempre pego Sim. poucos dias, pego 2, 3 dias e eu mudo. Uhum, Porque, primeiro, porque eu acho inconveniente ficar muito tempo na casa de alguém, se for um uhum. espaço pequeno, né? Mas quando a pessoa é legal, eu acabo estendendo mais dias, que foi o que aconteceu Sim, com outra pessoa em Nova York. Eu fui passar, não, sim, posso ficar uma noite só, e acabou que eu passei 6 dias na casa dele, e foi, tipo, sim. incrível. Enfim, Isso aconteceu comigo também. não. No meu segundo Couchsurfing na Itália, a minha ideia era, eu cheguei em Bergamo, né? Fiquei lá 2 noites por conta do aeroporto e tal. E aí eu falei, não, quero conhecer Verona e quero ir pra Veneza. E daí ele mesmo me falou, eu não tinha achado, não tinha ninguém que tinha me respondido pra Verona. Ele falou assim, não, cria uma viagem pública que as pessoas oferecem. Eu falei, ah, tá bom. Aí, assim, rapidinho um cara me respondeu, falando, não, eu posso te receber aqui em Verona e tal, tem um quarto só pra você. Eu falei, ah, perfeito. Aí fui, acho que 2 noites. Aí cheguei lá, eu dei muito bem com o cara, a gente ficou muito amigo, assim, ele me levou pra conhecer a cidade inteira. E aí eu acabei não indo pra Veneza, assim, eu fiquei lá 5 noites, fui em Veneza só passar o dia e voltei. E foi muito legal, assim, muito, muito legal. Sim, é incrível É quando muito isso legal quando a acontece. gente Não tá conhece alguém. esperando, se Você não não tá tá esperando esperando e nada. você planeja isso aqui, você pensa, não, vou ter isso aqui de experiência. E, meu, Uhum. explode. E eu fiz tanta coisa legal com esse anfitrião, mas tanta coisa que não dá nem, Nossa, eu nem para também. explicar. Pô, em Nova York eu ganhei um voo de helicóptero, gente. Então, assim, coisas Nossa, absurdas aconteceram. absurdo. Mas deixa eu explicar por que que isso acontece. Por que que essas pessoas fazem isso? Por que que essas pessoas estão no Couchsurfing? Não é porque a gente quer se aproveitar ou tirar proveito. É justamente porque são pessoas que já viajaram dessa forma no passado e hoje em dia estão na plataforma para retribuir. Mesma coisa no meu caso. Quando eu voltar para o Brasil e ter minha casinha e tudo mais, eu vou abrir a minha casa Com para certeza. receber essas pessoas. E Uhum. claro, vou tentar fazer da melhor forma possível, como já fizeram por mim. Sim, Vou fazer uma comida para pessoa. Se eu estiver na minha cidade, vou levar ela para passear comigo. E é isso. sim. E é isso. Às vezes a gente acha, tipo, muito estranho quando a gente fala, você tá ganhando alguma coisa, como se a gente estivesse, tipo, querendo se aproveitar da pessoa, né? Uhum. Mas não é isso. As pessoas oferecem de coração e se a gente nega, a gente tá deixando a pessoa perder a oportunidade de fazer algo que ela tá se sentindo bem em fazer, sabe? Exatamente. Nossa, exatamente. É realmente uma troca. Eu acho que a gente tem muito preconceito com essa questão de valores, né? A gente tem os valores das coisas muito bagunçados. Só o fato de você, assim, o fato da pessoa estar pagando uma refeição, pagando alguma coisa para você, não quer dizer que você está usando ela para se beneficiar de alguma forma, porque querendo ou não, a pessoa está oferecendo ali porque ela sentiu que, que vale a pena, sabe, passar aquele tempo com você, ter aquela experiência com você. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso e aprender a aceitar as experiências, né, como elas são, porque se a pessoa não quisesse, não sentisse, ela não faria, sabe? Se Olha, chegasse ali, não desse, não clicasse, ela não ia fazer isso à toa. eu tive Então, umas 10 experiências no Couchsurfing, algumas delas nem estão na plataforma, e 2 vezes que eu saí assim pra jantar e a gente dividiu a conta. Porque uhum, geralmente eles se sentem bem oferecem, em sim, pagar pra comigo você também, e eles separam aqueles dias que você vai passar ali pra pra te ficar com receber. você. Então, por isso que Exatamente. também a gente, assim, pô, não vai dar certo de ficar com essa pessoa, avisa, porque a pessoa tá esperando pra te receber, ela se planejou pra aquilo, ela vai dedicar um tempo dela pra você. Então, a gente tem que ter esse bom senso também. E o legal do Sim. Couchsurfing é que você não precisa fazer sozinho, ou não precisa só ir você e o seu namorado. Tem muitos perfis que aceitam até 4 pessoas. É difícil de encontrar, né? Aí Porque você fala, geralmente isso eu os não espaços são sabia. Eu já vi pequenos. de casal, de duas Mas eu já pessoas, é vi a mesma coisa. vagas de tipo 4 pessoas. Então, se você tá com Caramba. medo de ir sozinha, você não precisa ir sozinha. Você pode fazer Sim. essa viagem com uma outra pessoa. Inclusive, a minha amiga Andressa, de Bragança, ela que me falou, uma das primeiras pessoas a me falarem sobre o Couchsurfing, ela veio pra Europa com um amigo dela e eles viajaram assim. Uhum. Nossa, muito legal.
É muito legal. As duas experiências são muito legais. E, tipo, Sim. não, eu não Amiga, tenho. Pode, você vai abrir a não, caixinha? pode falar. Não, é isso que eu ia te falar. A gente pode abrir a Pra gente caixinha? responder? Uhum. Vamos começar. Vamos lá. Eu vi o pessoal perguntando aqui do inglês. Se Uhum. precisa. Quer falar do Wordpackers? É, então, pela Woodpeckers depende de. Ficou mudo. Aí. Depende bastante do país que você está indo e da vaga. Então, eu já tive experiências que exigiam inglês, outras que exigiam espanhol, e depende, porque assim, eu já vi gente, eu tenho inglês fluente, né? Porque eu morei nos Estados Unidos, morei fora, aprendi, mas conheci vários voluntários que tinham inglês básico, que estavam aprendendo. E é uma ótima oportunidade para você aprender e praticar. Principalmente se você fica numa vaga de recepção, alguma coisa assim, que você tem contato com muita gente, você aprende bastante. Mas sempre está escrito no Worldpackers qual que é o idioma e o nível do idioma que é necessário para aquela vaga. Mas eu diria que assim, se você tem um básico que entende um pouco, é possível você ir para quase qualquer lugar. E também tem E é muita tranquilo. vaga no Brasil e Tem vaga muita na vaga no América Brasil. Central e América do Sul que Sim. não pedem, né? Até porque o Sim, nosso que portunhol pedem ajuda um muito. espanhol, exatamente. Que pedem um espanhol e aí você. Gente, assim, você vai viajar, se você tem um tempinho de planejamento, tenta dar uma investida ali em aprender alguma coisa, sabe? De tanto do inglês ou tanto do espanhol. Assim, nem que seja algumas coisas básicas, começar a ouvir bastante para você ir praticando, acostumando o ouvido. E aí você se enrola, aprende. Eu diria, Dani, nem pela vaga em si, porque acontece, eu fiz meu primeiro mochilão sozinha foi em 2018, quando eu fui para o Chile, São Uhum, Pedro do Atacama, no deserto. E lá eu só fiz amigos brasileiros. Foi muito legal, foi muito incrível. Foi a viagem que virou a chavinha assim na minha cabeça. uhum, Mas, comparando com essa viagem que eu fiz no México agora, e você me conhece, meu inglês não é lá uhum. aquelas coisas, mas dá pra gente trocar uma ideia e tudo mais. Sim, As- o mundo se abre quando você fala um inglês. demais. Você não precisa ser fluente, até Nossa, porque a demais. maioria das pessoas que viajam também não são Não nativos, então é são. mais fácil de entender. As pessoas têm paciência. Só que quando você fala, pelo menos um pouco, o mundo todo se abre para você, porque você vai para festas que você não iria se você não soubesse falar. Você vai se Uhum, conectar com pessoas que você não se conectaria. sim, Enfim, as possibilidades elas multiplicam assim numa demais. proporção que não consigo nem mensurar. O inglês, sem dúvidas, abre portas para tudo na vida. E eu acho que vale a pena a gente tentar aprender, assim. Não, realmente, não precisa ser avançado, não precisa ser fluente. Você tendo o inglês básico e você ter a Cara de vontade de pau. se comunicar, e a vontade de, tipo assim, ai, tudo bem, não sei, mas vou mesmo assim. Você aprende, as pessoas te ensinam, as pessoas te entendem, você faz mímica. No final tudo dá certo, sabe? E você realmente acaba tendo muito mais oportunidade No meu quando você caso, tá por assim. exemplo, eu comecei essa viagem a planejar porque eu ia vir em Malta para estudar inglês. Só que Uhum. acabou que na metade do caminho, quando eu cheguei no México, enfim, já faz 100 dias hoje que eu tô viajando, eu percebi que eu não precisava pagar essa escola de inglês para aprender inglês, porque desde que eu saí do Brasil, o meu inglês vem evoluindo num nível que eu já não Uhum. preciso ir para uma escola sentar e estudar. Sim, Então, é isso que você tem que pensar também. Esse exatamente. valor que a gente investe para as aplicações e tudo mais, eles retornam de múltiplas formas, assim. Exatamente. Não é só ali a hospedagem, né, gratuita. Você ganha toda uma gama de coisas boas junto com isso. A Jana tá perguntando quantas línguas vocês falam? Hoje eu falo três. Graças ao México, adicionei o espanhol oficialmente à minha vida. Eu sou Então hoje fluente, eu falo inglês, espanhol e português. eu sou fluente em espanhol, meu inglês é intermediário para mais aí, já dá para fazer tudo, não passo perrengue mais, mas mesmo assim não é lá aquelas coisas. E eu tô aprendendo italiano agora, mas assim, aprendendo do zero, gente. Mas acho que agora é mais tranquilo, assim, com espanhol e português dá pra dar uma ajuda.
Estão perguntando aqui pra gente também quanto economizar para fazer as viagens. Varia muito da onde você quer ir, quanto tempo você quer passar e qual o seu tipo de viagem. Porque se você Exatamente. cozinhar, é um valor, se você só quiser comer em restaurante, vai ser outro. Uhum. Tem Sim, vários fatores que vão que interferir. influenciam. Então, é transporte, alimentação, Passeios, né? Lazer. passeios e que mais, Dani? Eu acho que é basicamente isso. É alimentação, transporte e lazer. Que aí Lazer. lazer entra tudo, né? Qualquer coisa que você quiser fazer fora do seu trabalho, né? Você tem ali que mensurar se você quer gastar dinheiro ou não. No meu mochilão para a Europa, eu juntei, gente, assim, talvez assuste o valor, mas se você parar para pensar, foi bem pouco. Eu juntei no total, acho que com passagens e tudo, uns 15 mil reais antes de eu viajar. Mas para quantos Isso, meses? isso me rendeu 12 meses de viagem Um na ano com Europa, 15 mil reais. 15 mil reais. Então, Gente, assim, claro que, por exemplo, agora a taxa, o câmbio do euro estava mais baixo, né? Então, não saiu tão caro assim. Eu estava gastando em média de 200 a 300 euros por mês. Mas, assim, comendo fora, não tava. Cozinhava a maioria das vezes, mas ia para restaurantes, porque é uma das minhas coisas favoritas de fazer, é ir para restaurante. sim, Ainda é uma mais, né? experiência à parte da viagem, é conhecer a comida Uma local. Não é, experiência eu não gigante, que é consigo tirar incrível. também. Não, de forma Para alguma. mim é essencial. Então, cozinhei bastante, comi em restaurante, fiz passeios, andei de transporte, né? Metrô, ônibus e tudo mais. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu considero que eu gasto pouco, sabe? Não saio gastando dinheiro à toa, não bebo. Isso é uma coisa importante. Se você é uma pessoa que bebe, tem que saber que o seu gasto vai ser mais alto, porque as bebidas geralmente são caras, né? Independente do lugar que você for. Mas esse foi o que eu gastei nessa viagem de 2019 para 2020. Foi uma média de 200, 300 euros. Agora, uma Mas foi bem informação aqui, pouco. uma informação que eu ainda não compartilhei. Gente, eu sou muito louca. Como que eu comecei essa viagem? Eu vendi meu carro por 24 mil reais, que era um carro Uhum, de 2009, uhum. e juntei um tantinho aí. E, na verdade, eu ainda vou continuar recebendo, porque eu vendi meu carro parcelado, né? Então, ainda Então ainda vai eu tô vir. usando o dinheiro durante a viagem. Uhum. Mas eu me planejei aí para começar 50 mil reais para 2 anos e meio. É O pouquíssimo, é que é pouquíssimo. pouquíssimo. Se você fazer as contas, não vai dar nada. Mas qual é a minha ideia? É usar esse dinheiro para o primeiro ano, um pouquinho do segundo, e no meio desse primeiro ano do segundo, eu vou achar alguma maneira, que eu já estou me mexendo, para Uhum. fazer dinheiro para o próximo. E eu acho que assim, é Exatamente. impossível em um ano e meio eu não conseguir fazer nenhum real, porque eu sou assim. Exatamente. E a gente que é Não, brasileiro, exatamente. a gente é assim, a Dá gente um bota a cara jeito. para tudo. Então, no meu caso, eu ainda tenho uma pequena fonte de renda lá no Brasil, que me ajuda Uhum. aqui, então já está entrando alguma coisa. Estou fazendo os roteiros personalizados e prestando assessoria para intercâmbio. E, gente, eu já conheci gente na estrada que transcrevia textos. Eu tô falando isso porque a próxima pergunta aqui é como fazer dinheiro na estrada, tá? Aí eu tô emendando. Transcrevia textos, traduzia. Gente que editava vídeo, gente que Uhum. vendia sacolé na praia. E, Sim. gente, Nossa, como dá? tem muitas possibilidades. Eu conheci gente que era freelancer. Eu conheci, quando eu estava na Bulgária, eu conheci um menino chileno, que ele era fotógrafo, e ele se inscreveu no Airbnb Experiences, né, nas experiências lá, e ele estava sendo fotógrafo na Bulgária, então a galera marcava de fazer ensaio com ele e ganhar Eu já dinheiro assim. paguei por um evento assim. Quando eu fui pro Peru em 2019, eu contratei uma experiência no Airbnb de um cara que era viajante e ele estava lá oferecendo essa sessão de fotografia. E o legal é que era um city tour fotográfico. Então ele me mostrava a cidade e ia tirando foto. Então, Uhum, assim, uhum. maneiras de ganhar Incrível. dinheiro existem Existem infinitas. várias. Existem várias. E hoje tem muita informação assim na internet. Se você pesquisar formas de ganhar dinheiro, você consegue achar centenas de formas para poder
poder fazer isso e usar a criatividade também, né? Conversar, gente, fazer networking. Quando você tá viajando, Sim. quando você tá num hostel, cara, eu já conheci muita gente de todos os setores, de tudo, assim. Então, você conhece gente, vai conversando, às vezes daqui um ano aparece uma oportunidade, uma pessoa que vai lembrar de você e falar, e aí, enfim, Dani, sendo bem tem muita sincera, só oportunidade. fica quem. Se você quer trabalhar na estrada, você só vai ficar sem trabalhar se você quiser, porque tem Eu também muita acho. coisa pra fazer, muita coisa pra fazer. No momento eu tô Demais. de boa, porque eu trabalhei muito de domingo a domingo e agora eu quero Sim, eu descansar. também. Então, Quando eu fiz eu o tô meu me mochilão, eu permitindo. juntei o dinheiro, eu falei, quer saber, eu vou passear. Então eu não É, trabalhava, o meu tempo era fazer voluntariado e passear. Então, assim, foi incrível, porque eu falei, não, eu tenho dinheiro para ficar esse tanto de tempo, né? Planejei ali, pensei quanto que eu ia querer gastar e fui, não preocupei. Hoje eu tô diferente, hoje eu trabalho, eu trabalho 8 horas por dia, né, para o Brasil, e acabei conseguindo conciliar o voluntariado também e tendo tempo livre também para passear, para conhecer e tudo mais. Mas é uma experiência diferente um pouquinho, mas de qualquer forma, gente, sempre tem uma oportunidade. Sempre tem um jeito, sabe? A gente o sempre dá um jeito. a Lá tá perguntando assim: é possível fazer um home office para o BR e fazer voluntariado ao mesmo tempo? Sim, é isso que a Sim, Dani tá é fazendo isso que eu tô agora. fazendo, exatamente. Eu trabalho do meu computador, né? Amiga, rapidinho, que eu acho que o meu Instagram vai cair. Se cair, eu volto. Tá bom. Eu trabalho do meu computador, fui contratada dessa forma, como home office, e trabalho no Brasil, meu horário é de 7 da manhã às 3 da tarde. Aqui no México está sendo de 5 da manhã a 1 da tarde. Então eu fico esse período todo trabalhando para o Brasil. E depois eu tenho meu tempo livre. Então, quando eu estava aqui em Cancún, meu horário de voluntariado era de noite. Então, era de 6 da tarde às 11 da noite. Então, eu tinha esse período de tarde aí para ir para praia, passear e tal. E conheci muita coisa. Gente, deu para curtir demais. Assim, eu tava super cansado porque eu tava dormindo pouco, bem menos do que eu era acostumada. Mas deu para aproveitar bastante. Em Tulum também, quando eu troquei, né, de trabalho que eu estava escrevendo agora, eu tenho mais tempo livre ainda, então super dá para conciliar. Acho que é só questão da gente definir as prioridades, né? Tipo, o que que você quer fazer, como e tal. E às vezes até se você for fazer um voluntariado, tentar conversar com o anfitrião, se tem uma maneira de você talvez trabalhar um pouco menos, ou enfim, ter um dia livre a mais, enfim, trocar, né, uns horários e tudo mais. Só Eu acho que completando. sempre Opa, é bom a desculpa, gente amiga. conversar. Não, já, é assim. Você falou que você deu o exemplo aí da vaga de 6 horas por dia, mas a Diana, que é uma amiga que a gente conheceu lá no México em comum também, ela fez um voluntariado na Costa Rica, que o voluntariado dela era 30 minutos por dia lavando louça. Então, Pois assim, é, tem de tudo. tem de É tudo. só Tem que você encontrar uma fuçar, vaga. pesquisar. Não é fácil também. Não vou falar pra você que você vai abrir, você vai achar a vaga do seu sonho e a pessoa já vai te aceitar logo de cara. Sim. Demanda um trabalho você entrar e fazer uma busca. Mas, gente, Uhum. tem de tudo. Você vai E ficar de encontrar. olho. Porque sempre tem vaga nova, né? Tem coisa nova aparecendo. Então é bem. É uma pesquisa mesmo que você tem que ficar olhando. Eu estava até olhando hoje algumas vagas no Brasil, porque eu ainda não fiz voluntariado no Brasil. Estou pensando em fazer agora em setembro ou Gente, ficou mudo aí de novo pra Dani. Enquanto ela não volta, mandem aqui nas perguntas o que vocês querem, que a gente vai responder só mais umas duas, só porque já tá dando uma hora de live. A gente tinha combinado só 30 minutos. É voltei. 2 horas da manhã aqui pra mim já. E amanhã eu vou pra Milão. Meu Deus. Bom, pega aí então qual pergunta que você quer que a gente responda agora. Vamos lá, vamos ver se alguém. A Juju falou 15 mil foi de graça, realmente, gente. 15 mil você paga um pacote de uma viagem 10 dias em Cancún. Então, sabe, assim, realmente foi bem pouco. Você quer olhar na listinha lá? Aquelas listinhas lá da caixinha? Deixa eu abrir aqui. Eu vi que tinha muito. Mudo de novo. Tá mudo, amiga. Ai. Quanto tempo de antecedência pra ir? Ah, deixa eu ver. Aqui a Carrie, Karim. Ah,
Gente, depende muito. No Worldpackers, por exemplo, você pode filtrar para anfitriões que precisam de gente imediato, que precisam de gente em julho, em setembro, em agosto. Você consegue filtrar tudo bem filtrado. Você consegue filtrar também se você quer ficar pouco tempo, se você quer ficar um tempo médio, se você quer ficar muito tempo. Então, você tem vários filtros. Você pode escolher o tipo de trabalho, as horas. Você pode filtrar bem, E no bem legal. Couchsurfing varia muito também. Eu já No Couchsurfing precisei varia de também. vaga de última hora, que foi esse caso semana passada, que eu estava planejando ficar 3 meses no lugar, eu precisei sair antes. Então, do Uhum. dia para noite eu mandei mensagem e eu achei. E também já planejei meses antes, que foi o caso da minha primeira anfitriã no México. Eu já sabia que eu ia. Então, eu já deixei salvo lá com ela a data reservadinha, com mais de um mês de antecedência. Então, assim, você Uhum. vai achar de tudo, mas é lógico, quanto antes você puder deixar agendado com a pessoa, mais tempo vocês dois vão ter para se preparar, para ter uma Sim. experiência bacana. O ideal é fazer com antecedência, como tudo, né, gente? O ideal sempre é você ter ali um período de antecedência, mas se não tiver, dá para encontrar coisa também. Tem uma pergunta aqui, amigo, eu acho que é legal de responder, do Diego. Ele falou assim: como escolher os destinos, países, lugares, qual princípio seguir para fazer as escolhas? Eu acho que depende muito da sua vontade. Então, assim, para onde você quer ir? Eu, quando fui para Europa, eu falei, bom, quero ir para Europa. Aí fiquei sempre olhando promoção de passagem, promoção de passagem. Do nada, achei uma promoção São Paulo-Lisboa. Aí tava num preço super aqui, assim, né? Eu achei barato na época, acho que eu paguei uns R$ 900, só ida. E aí, só que saía de São Paulo. Aí eu falei, cara, eu não conheço Lisboa, eu não, nunca quis conhecer Portugal, mas eu falei, tá barato, acho que eu vou. Tá, era o ponto de entrada, né? Dali eu podia ir pra Espanha, Itália, nananã e tal. Eu falei, eu vou. Aí comprei a passagem. A minha mãe tinha uma amiga que morava em São Paulo. Ela se ofereceu de me receber. Então eu comprei uma passagem, ganhei uma passagem, na verdade, do meu tio, Brasília-São Paulo. Fiquei lá, conheci São Paulo alguns dias. E daí fui para Lisboa. E de Lisboa, o meu voluntariado era no sul de Portugal. Então, quando eu comprei a passagem, eu comecei a olhar voluntariado em Portugal, que eu sabia que ia chegar em Lisboa. E comecei a olhar no país inteiro, né? Porque para mim tanto faz. E daí achei esse, que Uhum. era na praia, escolhi e tal. Então, eu acho que é legal você escolher, assim, pega uns lugares que você quer ir, entra na plataforma, né, no Worldpackers, enfim, no Couchsurfing, dá uma olhada em quem que tá ali disponível, qual o tipo de voluntariado, né, que tem para você fazer e ver se te interessa. Para mim é a Ou mesma se não coisa. tiver, vai no Couchsurfing, olha, tem muita gente que pode me receber, deixa eu mandar uma mensagem para tal data. Se a pessoa falar que sim, vai. Eu baseei muito as minhas escolhas de destino em promoção de passagem. Então, assim, a passagem estava barata, eu falei, quero ir e vou. É isso que eu ia te Não, falar não foi agora. muito. Pra mim, porque assim, eu tenho desejo de conhecer o mundo inteiro. Então, pra Eu mim, também. qualquer Então, lugar já tá tá na minha ótimo. lista. Então, eu vou pela Exatamente. passagem, até mesmo no Brasil. O que acontece? Eu comecei a viajar porque eu precisava ir ver meu pai, e que mora no Nordeste, e não tinha quem ir comigo. E ele mora na Paraíba. E a passagem pra Paraíba tava muito cara, tava tipo Uhum. R$ 900, só a ida. Sim, Aí eu falei, não consigo pagar R$ 900, isso em 2017, sim. pra ir pra Paraíba. Minha tia falou, mas então por que você não vai pra Porto de Galinhas, que tá R$ 430, ida e volta, e de Porto de Galinhas você não pega um ônibus pra ir ver seu pai? Eu falei, gente, Uhum. como tinha pensado nisso antes? Então é isso que eu fazia. Aí Sim. eu fui sozinha pra Porto de Galinhas, foi minha primeira viagem sozinha, que eu recomendo todo Uhum. mundo fazer primeiro dentro do Brasil, porque é muito legal. Sim. E daí que eu comecei esse tique, tipo, pô, por que que eu vou pra um lugar que é mais caro, se eu posso ir pra um lugar mais barato e depois pegar um ônibus que é pertinho? Que foi o que Uhum. aconteceu no México também. A passagem pra Cancún tava batendo R$ 3.000. E eu falei, não posso. Na verdade, 1.500 porque era ida e volta Era 3.000. ele. Uhum. Era mais ou menos 1.500. Eu falei, cara, não dá. Tipo, não dá. Se eu tenho Absurdo. esse orçamento de 50 mil para anos que eu vou passar viajando, eu não posso gastar 1.500 na primeira Sim. passagem. Para mim, não vai rolar. Não fazia sentido. Aí que foi que eu consegui uma passagem para a cidade do México por cento e Uhum. setenta e dois reais, utilizando as minhas milhas. Gente, Eu fiquei chocada. eu fui de São Paulo para a cidade do México, atravessei metade do continente por R$ 172. E daí, da cidade do México, eu peguei um voo com uma companhia low cost para ir até Cancún. Então, assim, sempre vai ter um meio mais barato de chegar no lugar. Sim, Então, talvez não procura seja alternativa. o O mais mais conveniente, rápido e o mais confortável. confortável. Gente, eu já dormi em aeroporto tantas vezes.
Hoje em dia eu já até gosto, porque o aeroporto é minha segunda casa, né? Já dormi em aeroporto porque a passagem fazia uma conexão longa, já tive que pegar ônibus e caminhar com mochila nas costas, porque também era mais barato. Então, assim, depende do que você está disposto a fazer e quanto você está disposto a pagar para fazer aquilo, né? Tem que pensar pelo lado bom também, né? Por exemplo, na minha viagem, eu conheci dois destinos e era para conhecer um só. E a mesma coisa Uhum, agora, tipo, em Cancún. sim. Então tem os prós e os contras. Uhum. Gente, o papo é muito bom. Queria ficar mais, só que é 2 horas da manhã. Já deu. Mas a gente pode combinar outra, amiga. A gente conversa mais, responde mais Sim, perguntas. Porque tem muita coisa para falar, né? Nós sim. duas juntas Me de mandaram uma experiência. pergunta aqui, gente, eu não vou, a gente não vai começar a falar sobre isso agora, a gente vai precisar de uma live só para falar isso. Porque Ah, a pergunta é da Jana. Já passaram por algum perrengue? já. Jana, a A gente tem que nossa fazer uma vida, live só de a nossa perrengue. vida é uma coleção de perrengue, é um perrengue Sim, na sequência do outro. É isso. sim. E essa Nossa, live vai ser a mais divertida, que vocês vão rir muito, vai. cada coisa. Nossa, é uma Tá? boa. É um ótimo assunto pra gente conversar. Então é isso, amigos. Um beijo, obrigada por quem acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Se vocês quiserem mais assuntos, né? Deixa, a Carol vai deixar a live salva. Sigam Comentem a lá quando Dani tiver também, salvo. que ela, Sim, sim, ela tá viajando agora e ela posta o dia a dia dela. É muito legal acompanhar ela. Acompanha ela lá. E até a sim. próxima. Me sigam, se quiserem conversar, manda mensagem, eu respondo todo mundo. E a gente vai trocando ideia e compartilhando experiências. Fechou, gente? Beijão. Beijo. Como que sai?